Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal. Sou Renato Cortez, aqui nós falamos de teologia. O nosso foco aqui é Bíblia, é o estudo da Palavra de Deus. Nessa série, estamos procurando estudar textos com aparentes contradições. Momentos em que parece que a Bíblia diz uma coisa, aqui lá na frente ela diz outra, exatamente o contrário. Estamos estudando algumas passagens e tentando entender o que pode ter acontecido ali, tá? No vídeo de hoje, nós vamos falar de um texto lá em Apocalipse. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Laodiceia e a perda da salvação. Como assim? Vamos entender essa questão do vomitar da boca aí, o que pode ter acontecido ali. Bom, já se inscreva no canal, deixe o seu like, tá? Ative o sininho para você sempre estar recebendo as atualizações e também compartilhe com seu amigo que você sabe que vai gostar de estudar a Bíblia. O texto base está aqui, ó, Apocalipse 3,16. E lembrando também do meu curso básico em teologia, dá uma conferida aqui, o link está na descrição, de repente ele pode ser interessante para você. Essa talvez seja uma das imagens mais fortes ditas por Jesus. Porque és morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Está lá em Apocalipse 3,16. Muitos leem esse texto e pensam, se eu tiver um momento de fraqueza espiritual, será que Jesus vai me rejeitar? Né? É o que parece. Essa passagem, ela tem sido temida, ela tem sido mal interpretada e ela tem sido usada como arma. Mas, na verdade, ela é um chamado para uma restauração. Não é uma sentença de condenação. Nós vamos entender isso aqui ao longo da explicação, tá? Vamos ver o texto. O texto está aqui, ó, Apocalipse 3, vamos começar a partir do versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, conheça as suas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou fosse quente. Assim, porque és morno e não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Bom, vamos começar por um contexto histórico para você entender um pouquinho, bem rápido aqui, para você começar a entender o que Jesus quis dizer. Então, Laodiceia era uma cidade rica, autossuficiente, com um sistema de água encanada que trazia água morna de Hierápolis e água fria de Colossos, mas ambas chegavam sem gosto e sem uso imediato. Né? Então, a Laodiceia era uma cidade abastada, rica, né? Ela era autossuficiente, ou seja, ela entendia que não dependia, né, de ninguém para sobreviver, porque ela tinha dinheiro e podia pagar. Então, o sistema de água encanada trazia água fria de uma cidade e água morna de outra. Mas eles chegavam ali sem gosto e sem uso imediato. Jesus, então, usa essa metáfora local que eles já entendiam, era coisa que eles já conheciam, para poder mostrar o quê? Vocês são espiritualmente inúteis. Vocês nem refrescam e nem aquecem. Vocês estão em cima do muro. Seria uma expressão idiomática para simbolizar o morno. Frieza não é sinônimo de condenação aqui, tá? Alguns interpretam assim: o frio é incrédulo, o crente é o fervoroso, o morno é o crente meia-boca, né? Mas a metáfora local aqui sugere outra coisa. O que sugere aqui? O crente, ele cura. O quente, ele cura. É como os banhos termais que curavam. O frio, ele refresca. É como a água potável. Ou seja, a água quente que vinha para a cidade encanada tinha uma utilidade. A água fria que vinha também tinha uma utilidade. Só que a água morna não servia para nada. Então aqui não está falando de frieza espiritual. Aqui Deus está falando de quê? De utilidade. De utilidade. A crítica não é contra um tipo específico de fé, mas é contra a falta de utilidade, zelo e o
pacto espiritual. Sabe aquele crente que é cristão, né? Mas para ele tudo tá bom, não se incomoda com nada, né? Ele não toma partido de nada, ele não faz nada, não, né? Tanto faz se a água subir ou descer, se a correnteza, né, correr para cima ou para baixo. Né? É isso que Deus está falando aqui. Utilidade. Perceba que isso aqui muda totalmente a visão. Porque é totalmente diferente eu entender o que Deus está falando de uma água fria com utilidade e uma água quente com utilidade, do que eu entender que está falando que o frio é incrédulo e o crente é o crente fervoroso. Certo? Bom, então o que significa vomitar-te-ei da minha boca? A imagem aqui é de rejeição e de repulsa espiritual. Jesus não está falando da perda da salvação automática, não é isso, mas de disciplinar uma igreja autossuficiente que não vê a sua miséria espiritual. Por quê? Porque senão essa igreja aqui, ela vai para o inferno sem saber. Né? Pessoas que são crentes que não sentem mais a presença de Deus e acham que está tudo fácil, está tudo bem, que não precisam mais cumprir as partes ruins que o Evangelho fala, não precisa de evangelizar. Né? Então fica ali em cima do muro. Tu dizes, sou rico, mas não sabes que é infeliz. Você é miserável, pobre, cego e nu. Ou seja, é uma igreja que não vê a situação espiritual que está realmente passando. Ainda assim, Jesus continua batendo na porta, o que mostra que há chamado ao arrependimento. Tá? Deus, a preocupação de Deus não é xingar, a preocupação de Deus é te despertar para você ter a salvação. Né? A preocupação de Deus não é apontar o seu erro aleatoriamente, mas é te incomodar, te despertar para você aqui, ó, abrir a porta de verdade, deixar ele entrar e fazer morada na sua vida. Como nós podemos aplicar isso hoje? Tem algumas coisas aqui muito interessantes. Ó. Jesus, ele repudia a fé apática, confortável, sem compromisso. Mas ele não desiste da igreja. Ele exorta com dureza, porque ele ama com profundidade. Eu repreendo e eu disciplino a quem amo. O verdadeiro perigo não é o erro ocasional, mas é o auto-engano espiritual e constante. Então, a igreja morna não é aquela que tropeça, mas é a que acha que não precisa mais de Cristo. Jesus vomita os que fingem ser dele, mas vive uma vida como se não precisasse dele. Por isso, a advertência é um chamado urgente. Ser zeloso e arrepende-te. Certo? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, volta ao vídeo e tenho certeza que você vai conseguir entender direitinho. Tá bom? Deus te abençoe. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.